E aí galera do Me Salva, nesta aula vamos falar um pouco sobre as matrizes inversas ou sobre a inversão de matrizes. Para começar então, temos que fazer uma definição aí, vamos ver sobre o que a gente vai estar falando durante essa aula e as próximas, certo? Beleza. O que é a matriz inversa então? É bem simples de entender, vamos pensar com números primeiro. Imagina que tu tem um número lá, o 3, por exemplo. Tu quer multiplicar ele por alguma coisa para dar a unidade, o número 1. E essa alguma coisa aqui, o que vai ser então? Bom, ele vai ser o 1/3, né? Ou o inverso do número 3, que é o 3 na menos 1, certo? 3 na menos 1. É por isso que eu vou multiplicar o 3 para dar o 1. Agora vamos pensar com matrizes. Se eu tenho uma matriz A lá, eu quero multiplicar ela por alguma coisa para obter a unidade. Bom, mas o que é o equivalente ao 1, a unidade, na teoria de matrizes? É a matriz identidade, lembra? É aquela matriz que tem só uns na sua diagonal principal e zeros em todo o resto. Né? Por que ela é identidade? Porque se eu multiplicar ela por qualquer outra matriz, eu obtenho a própria matriz. Se eu fizer I vezes A, eu obtenho a própria A, beleza? Então, se eu quero obter essa I multiplicando o A por alguma coisa, pelo que eu vou multiplicar? É a mesma lógica aqui. Eu vou multiplicar pela inversa do A. Então, eu vou multiplicar pela matriz A na menos 1. Essa, então, que vai ser a tal da matriz inversa. É a mesma coisa do que o... Mesma coisa que aqui, né? Tu tem o 3 na menos 1 que multiplica o 3 para dar 1, aqui tu tem o A na menos 1 que multiplica o A para dar identidade, certo? Bem tranquilo. Vale lembrar o seguinte, ó, isso aqui a gente vai estar trabalhando com matrizes quadradas, então matrizes n por n, tá? É bom tu atentar a isso aí, certo? Ok, vamos fazer um exemplo então, só rapidinho, olha só. Eu tenho essas matrizes A e B, vamos multiplicar elas para ver o que dá. Como é que eu faço multiplicação? Linha vezes coluna, né? Vamos lá. 2 vezes menos 7 menos 14 mais 15, 1. Linha 1, coluna 2. 2 vezes menos 5 menos 10 mais 10, 0. Linha 2, coluna 1. Menos 3 vezes menos 7 dá 21. Menos 7 vezes 3 dá menos 21. Menos 21 mais 21, 0. Menos 3 vezes menos 5 dá 15. E menos 7 vezes 2 dá menos 14. 15 menos 14 dá 1. Olha só, percebe o seguinte, então. Isso aqui, ó, é a minha matriz identidade 2 por 2 lá, né? Então, o que significa essa conta? Significa que a matriz B é a inversa de A. E o mesmo também é válido. O A também é a matriz inversa do B, certo? Beleza. Então, nos vem agora uma certa pergunta. Será que sempre existe essa matriz inversa? Esse A na menos 1 existe sempre? Não. Um dos jeitos para tu ver isso é o seguinte, ó. A matriz inversa, ela existe se o determinante dessa nossa matriz A for diferente de 0. Agora, talvez tenha te complicado um pouco. Tu deve lembrar dos determinantes, aí já usou no ensino médio, com certeza, mas aqui no nosso curso de álgebra a gente ainda não falou sobre eles, então tu deixa isso aqui um pouco em stand-by, que tu vai entender quando a gente for falar sobre os determinantes propriamente ditos. Mas essa aqui é a regra geral para tu saber. Existe A menos 1? Existe se, então a resposta é sim, se o determinante da A é diferente de 0. Daí tu tem a menos 1, certo? Rapidinho aqui também, algumas propriedades que podem aparecer em alguns exercícios aí, não é muito comum, mas enfim. N vezes A, o que é N? É um escalar vezes A. Então, tu vai ter o próprio escalar vezes A. Se tu tem duas matrizes se multiplicando, A vezes B, e tu quer tomar a inversa disso, tu também vai ter a inversa de uma multiplicando a inversa da outra. Mas cuidado que inverte a ordem. Então, tu tem B menos 1 vezes A menos 1 como resposta aqui, certo? Algumas propriedades rápidas tu pode encontrar em livros, na internet, tabelas com várias propriedades aí de matrizes inversas, matrizes transpostas também, enfim.
Vamos lá. Então, agora, a pergunta principal, né? Como é que eu calculo essa A menos 1 aí? Eu já vi aquele exemplo lá, eu tinha o A, tinha o B, calculei e vi que uma era inversa da outra. Mas eu não sei calcular esse A menos 1. Então, o que tu tem que saber para esse cálculo é o seguinte, ó. Se tu tem essa multiplicação aqui, ó, sendo verdadeira, isso significa que a matriz A ela é linha equivalente à matriz identidade. Então, tu vai fazer o seguinte para calcular a A menos 1. Tu vai montar um sisteminha. Tu bota aqui a matriz A, faz um traço ali e bota do lado a matriz identidade do mesmo tamanho da matriz A, né? Se A for n por n, a identidade vai ser n por n também. O que tu vai fazer? Tu vai, então, escalonar esse sistema aqui. Mas não é qualquer escalonamento. Tu vai escalonar até a forma escalonada reduzida, que a gente chama. O que é isso? É quando a gente tem justamente a matriz identidade aqui, ó. Quando eu escalonar essa matriz A, eu vou ter a identidade aqui. E o que vai acontecer é que do outro lado da minha barrinha aqui, do meu sistema, eu vou acabar chegando então na minha A menos 1, certo? Esse é o procedimento para tu calcular a inversa de uma matriz A, certo? E aí, como é que é então? A de um lado, identidade do outro, escalonamento até tu ter a identidade desse lado, e desse lado vai surgir então a minha matriz inversa, bem bonitinho, certo? Beleza, então próximas aulas vamos fazer alguns exercícios aí, falar um pouquinho mais sobre matrizes inversas. Era isso, e até lá!